para gravar aqui. Compartilhar a tela com vocês. E aí, tudo certinho? Galera, então é o seguinte, vamos lá. O Enzo me lembrou aqui, acho que eu não copiei os exercícios aí. Deixa eu ver só aqui. Vou ver a aula 17. Vamos ver aqui de menos. Então vamos lá no primeiro exercício aí, ó. Quem tiver com a apostila, quiser acompanhar pela apostila, tá na página 39, tá? Então, quem quiser acompanhar aí pela apostila, página 39, e o primeiro exercício diz assim: para ladrilhar uma sala, são necessários exatamente 400 peças iguais de cerâmica na forma de um quadrado. Sabendo que a área da sala tem 36 metros quadrados, determine, na letra A área de cada peça em metros quadrados e depois o perímetro de cada peça em metros. Tudo bem? Então é o seguinte, para a gente descobrir o número de peças que são usadas, o que a gente faz? A gente divide a área total, onde essas peças vão ser colocadas, pela área de cada peça. Vocês concordam comigo? Que aí se eu tenho, por exemplo, um piso lá, uma sala, que ela tem 30 metros quadrados, e aí cada peça que eu vou colocar lá, ela tem, vamos dizer assim, 2 metros quadrados. Então, para descobrir quantas peças eu vou colocar aqui, eu faço a área total dividido pelo tamanho de cada peça. No exemplo aleatório que eu estou dando aqui, seriam 15 peças. Então, vocês entenderam essa formulazinha que eu montei aqui, ó? O número de peças é igual ao da área total dividido pela área de cada peça. O que ele nos informou? Ó, ele me informou a quantidade de peças, então no número de peças eu vou colocar aqui, ó, 400, e isso vai ser igual. A área que ele vai colocar, que ele vai cobrir, é de 36 metros quadrados. Então aqui eu vou colocar 36. E aí eu consigo descobrir qual que é a área de cada peça, vou chamar de AP. Então, fazendo essa equaçãozinha aqui, ó, eu vou ter ali 400, a área da peça, né, igual a 36,
Então, a área de cada peça vai ser 36 dividido por 400. Se a gente simplificar isso daqui por 4, ó, vai dar 9 dividido por 100, certo? Isso é a mesma coisa que 0,09 metros quadrados. Então, a área de cada peça em metros quadrados é de 0,09 metros quadrados. Tudo bem? Se a gente lembrar aqui rapidinho, ó, metro, decímetro, centímetro. Se eu multiplicar uma, duas vezes por 100, eu chego em centímetros, que é algo mais ou menos que a gente está acostumado, né? Então, vai dar 9 decímetros quadrados, que é 900 centímetros quadrados. Mas vamos deixar em metros quadrados mesmo, porque na letra B ele também pede em metros aqui. Tudo bem? Então, vamos lá pensar na letra B agora. Como é que eu faço a letra B? Ele fala assim, a peça que vai ser colocada é um quadrado. Então, a gente acabou de descobrir que essa peça que vai ser colocada é um quadradinho. Certo? O enunciado falou. E que a área desse quadrado, que foi que a gente descobriu na letra A área do quadrado vai ser igual a 0,09 metros quadrados. Certo? Para calcular o perímetro, eu preciso descobrir quanto que vale cada lado desse quadradinho, que é o da peça. Então, lembra que a área do quadrado é L ao quadrado igual a 0,09 metros quadrados, no caso. Então, para calcular o L, eu vou tirar a raiz quadrada dele. Lembra que 0,09 é 9 sobre 100. Eu vou colocar aqui, ó, 9 sobre 100, e aí eu vou tirar a raiz quadrada dele. Vai dar 3 sobre 10. Então, significa que cada lado da peça é de 0,3 metros. Então, o seu perímetro vai ser igual a 4 vezes o lado. E como se trata de um quadrado, é só somar o lado 4 vezes. Então, vou multiplicar por 4. Então, 4 vezes 0,3 metros vai dar 1,2 metro. Certinho? Então, o perímetro é 1,2 metros e a área é 0,09 metros quadrados. Galera, alguma dúvida? Olá, vocês estão aí? Tudo bem? Boa. Tudo bem. Então, na letra A, a área de cada peça em metros quadrados é 0,09 e o perímetro de cada peça em metros é de 1,2. Show? Show. Tem gente aqui. Beleza. Para quem está chegando agora aí, galera, eu estou lá na página 39 fazendo a aula 18, tá? A gente acabou de fazer o exercício 1, agora vamos lá para o exercício 2. Vou escrever aqui rapidinho de novo, página 39. Agora a gente vai para o número 2. Deixa eu copiar ele lá. E aí, vamos ver o que ele pede aí no exercício 2.
Ele fala assim: 4 círculos de raio unitário, então significa que o raio é igual a 1, cujos centros são vértices de um quadrado, são tangentes exteriormente 2 a 2. A área da parte sombreada é. Então, ele quer que a gente calcule essa área aqui. Galera, o que significa ser tangente? Significa esse pontinho aqui, ó. Os círculos, eles têm ponto em comum de 2 em 2. Então, por exemplo, esse círculo 1, ele tem esse ponto com o 2 e tem esse ponto com o 3, só para vocês entenderem. Então, eles são tangentes exteriores. Eles são tangentes na parte de fora de cada um dos círculos, tá? Ele disse que se eu ligar o centro de cada um dos círculos, eu vou ter aqui um quadrado, ó, porque os vértices, olha lá, o centro são vértices de um quadrado. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar, vou ligar esses centrinhos e aí eu vou formar aqui um quadrado. E aí alguém sabe me dizer qual seria o tamanho do quadrado, do lado desse quadrado? 2R? 2. 2. Não é 2R, né? Porque quando ele diz que é unitário, então significa que o raio é 1, é uma unidade. E aí eu não sei qual que é a unidade de comprimento. Então, cada lado do meu quadrado aqui, ele vai ser 2 unitários, 2 unidades de comprimento. Seria aqui, ó, 1 e 1, por isso que o lado do quadrado é igual a 2. E aí, vamos lá, para calcular essa região aqui, que é a região rachurada, então a área dessa parte sombreada, que ele chamou, o que eu vou fazer? Vocês concordam que eu vou calcular a área do quadrado e subtrair 4 vezes a área dessa parte aqui, desses setores ali, desse setor circular? Então, menos 4 vezes a área daquele setor circular ali, ó. Vou fazer uma curvinha assim para vocês entenderem. Tudo bem? Ô, professor, Pois não. Kelvin pediu para você deixar ele entrar. Oh, muito obrigado. Galera, como é um quadrado, então o ângulo aqui, ó, vai ser de 90 graus. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Ó? Toda vez que você tiver isso, um ângulo ali de 90 graus, significa que essa região aqui, ó, ela seria 1/4 de toda a circunferência. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, essa região ela seria 1/4 de toda a circunferência. Como eu tenho aqui, ó, 4 regiões iguais, então você concorda que se eu colocasse, juntasse essas 4 regiões, eu ia formar uma circunferência? Um círculo? Então, eu vou mudar meu raciocínio aqui, ó. Então, ao invés de dizer que são 4 vezes a área de um setor, eu vou dizer que é a área de um círculo. Vocês entenderam meu raciocínio? Certo? Olha lá, ó. Entendi. Entendi. Todas eu dividi ali em 4 partes. Como se eu tivesse um pedaço de pizza e cada um daqueles pedaços seria 1/4 da pizza inteira. Então, se eu juntar os 4 pedaços juntos, eu vou formar uma pizza inteira. Certo? Então, a nossa área vai ser o quê? A área sombreada, ela vai ser a área do quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, menos π vezes o raio ao quadrado, que é 1. Então, a área sombreada ela vai ser 4 menos π. Então, essa é a alternativa. Aí, no caso aqui, seriam unidades de área, né? Porque como o raio é unidade de comprimento, então aqui é unidade de área. Então, a alternativa correta é a letra P de dado. Então, a área sombreada seria 4 menos π. Certo? Deu uma água aqui.
Show? Então, vamos lá para o exercício 3. Professor, só uma dúvida. Unitário, toda vez que eu ouvir unitário, quer dizer que é igual a 1? Isso. É que nem na circunferência trigonométrica, né? A circunferência trigonométrica ela é uma circunferência de raio unitário. Então, significa que o raio vale uma unidade de comprimento. Qual a unidade a gente não precisa saber. O 3, galera, ele vem dividido em 2, tá? Em 2 tópicos. Então, eu vou fazer o 3,1 aqui, daqui a pouco a gente faz o 3,2. Então, vamos lá. Responda o que se pede. 1. Triplicando-se o raio de uma circunferência, a área é multiplicada por 9π, o comprimento é multiplicado por 3π, a área é multiplicada por 9, o comprimento por 3, a área e o comprimento são multiplicados por 3, a área é multiplicada por 3 e o comprimento por 9. Então, ele quer que a gente calcule o que acontece se triplicar o raio de uma circunferência. Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha uma circunferência qualquer de raio R. E aí eu vou triplicar o raio dela, né? Vou deixar igual a 3R. Desenhei as duas situações. Nessa primeira aqui, ó, o raio dela é R, tá? E o da segunda, o raio dela vai ser 3R. E aí vamos comparar, né? Na primeira, qual vai ser a sua área? A área da primeira vai ser πr ao quadrado. Na segunda, o que vai ser a sua área? A área da segunda vai ser π vezes o raio ao quadrado. Mas como o raio é 3R, eu tenho que colocar 3R ao quadrado. Então, a área da segunda, é maneira de colocar π, vai ser π vezes 9R ao quadrado. Ou seja, a área da segunda vai ser 9πr ao quadrado. O que aconteceu com a área lá? Ó? A área é a πr ao quadrado, era 1 só. Agora a área é 9πr ao quadrado. Então a área ela é multiplicada por 9. Então a área ela é multiplicada por 9, não 9π. Então a letra A é falso. Por enquanto aqui, ó, a letra C tá legalzinha, porque a área é multiplicada por 9, beleza. A área e o comprimento são multiplicados por 3, não. A área é multiplicada por 3 também não. E aí vamos ver o que acontece com o comprimento, né? Comprimento da primeira vai ser 2πr. O comprimento da segunda vai ser 2π, só que o raio da segunda é 3r. Então, o comprimento da segunda vai ser 6πr. Então, ó, a mesma coisinha. Olha lá. Era 2πr, agora é 6πr. Então, foi multiplicado por 3. Então, o comprimento é multiplicado por 3π? Não, não é 3π, é por 3. E o comprimento multiplicado por 3. Então, a alternativa correta é a letra C. A área ela é multiplicada por 9. Sempre pensa assim, ó. Se você dobrar o valor do raio, a área vai quadruplicar, porque você vai levar isso ao quadrado. Então, se você quintuplicar, né, se você multiplicar por 5 o raio, então a área vai ser multiplicada por 25, o quadrado, que a área é elevada ao quadrado. O comprimento vai acontecer a mesma coisa que o raio. Então, se triplicar o raio, triplica o comprimento. Se quintuplicar o raio, vai quintuplicar o comprimento. Então, o comprimento, ele obedece a mesma coisa que acontece com o raio. Já a área, a gente vai elevar aquele valor ao quadrado. Beleza? Então, na 3, a alternativa correta é a letra C. Alguma dúvida, galera? Show. Esse é o 3, item 1, né? Item 3, item 2.
aqui. Seria esse daqui. E aí tem letra A e letra B. Então, ó, exercício 3, item 2. Tranquilo aqui o 3, item 1? Posso ir para o 2 mesmo? Boa? O 3, item 2 diz assim: determine a área sombreada nas figuras a seguir. Então, vamos lá. Letra A. Como é que a gente vai calcular a área dessa região aqui, ó? Que é a área dessa região sombreada. Vamos lá. Vou dividir o seguinte, ó. Vocês concordam que esse pedacinho aqui, 1, e esse pedacinho aqui, 2, eles são iguais? Sim. Então, vocês concordam comigo que a área da região 1 e a área daquela região 2, elas são iguais. São dois meios círculos, né? Que o diâmetro deles é igual a 8. O raio deles seria 4. Tudo bem? Então, ó, vamos imaginar que eu troque os dois de posição. Que eu pinte aqui o 1 e deixo o 2 em branco. Você concorda que a área sombreada vai ser a metade da área total? A área sombreada. Ô, professor, 1. qual que é o valor do diâmetro? A diâmetro da circunferenciazinha ali só. Que aquilo ali é o raio. 8 centímetros é o raio, ó. Ah, tá. Vou tirar o que eu escrevi de vermelho ali, só para você ver. O 8 é o raio. O que eu disse que é o diâmetro, esse aqui, ó. A região 1 e a região 2, elas têm diâmetros iguais a 8. Entendeu? Entendi, obrigada. E aí vocês entenderam meu raciocínio? Então, ó, para calcular a área, ó, como a área 1 e a área 2 são iguais, então a área da região sombreada vai ser a área total, que é a área do círculo inteiro, dividido por 2. Vai ser a metade de tudo. Então, ó, vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Então, vamos lá. O π ele pediu para substituir por 3. O raio de tudo é 8. Vai ficar 8 ao quadrado dividido por 2. Então, vai dar 3 vezes 64 dividido por 2. Então, vai ser 3 vezes 32. Certo? Então, vai dar 96 centímetros quadrados. Então, a área ali vai ser de 96 centímetros quadrados. A parte sombreada, certo? Na letra B, a área sombreada vai ser o quê? Para calcular a área sombreada, a gente vai fazer a área total do círculo, né? Menos a área daquele triângulo ali. Seria, no caso, um triângulo retângulo. Então, a área sombreada seria a área do círculo menos a área do triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, pessoal, para a gente descobrir o valor do raio do círculo, a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, para descobrir qual é o valor do diâmetro, que seria a hipotenusa aqui, ó. Certinho? Se você lembrar, esse daqui é um pitagórico, é o 3, 4, 5, tá? Multiplicado por 4 cada lado. Mas eu vou fazer ali com vocês, ó. D ao quadrado, que seria o diâmetro, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, o D ao quadrado vai ser 144 mais 256. Então, o D ao quadrado, isso daqui vai dar 400. Então, o D vai ser a raiz quadrada de 400, que é 20 centímetros. Então, o diâmetro é igual a 20 centímetros. Então, o raio
Cada raiozinho ali vai ser igual a 10. Então, a área sombreada ela já começou a ser desenhada. Ela vai ser π, que é 3, vezes 10 ao quadrado, menos. E aí, galera, lembra sempre que no triângulo retângulo, ó, vou desenhar ele de outra perspectiva. Lembra sempre que no triângulo retângulo, um cateto, que no caso, por exemplo, pode ser o 16, é a base, e o outro cateto, que no caso seria o 12, é a altura. Então, toda vez que você for calcular a área de triângulo retângulo, faz o produto entre os dois catetos e divide por 2, porque um cateto é a base e o outro é a altura. Então, no caso desse triângulo, a área vai ser 16 vezes 12 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, a área sombreada, ela vai Professor, ser... pode repetir essa parte da Ó, área do triângulo? ó, toda vez que o triângulo ele for retângulo. Aí eu desenhei aqui, ó, de outra perspectiva, tá certo? Ô, Enzo, um cateto vai ser a base, por exemplo, pode ser o 16, e o outro cateto a altura. No caso aqui seria o 12. Vice-versa também daria certo, tá bom? Aí eu uso aqui, ó, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Mas eu posso fazer isso? Porque, Pode. tipo, ele tá deitado. Então, não tem problema. Não tem problema. Porque senão você teria que calcular a altura aqui, ó, relativa à hipotenusa. Dá na mesma. E aí faria 20 vezes essa altura dividido por 2. Que eu não Certo? sabia se dava para fazer isso, aí eu calculei aquele de semiperímetro, aí foi uma trabalheira, mas agora eu vou fazer desse jeito aí que é mais fácil. É mais fácil. Sempre que for triângulo retângulo. Porque o triângulo é o mesmo. Aí a única coisa que eu mudei foi a posição, a maneira de enxergar, só para vocês visualizarem. Mas não importa qual a posição que ele está desenhado. Sempre você pode fazer isso. Beleza? Então, no nosso caso aqui, vai dar 300 menos 12 dividido por 2, por exemplo, vai dar 6. 6 vezes 16 vai dar 96, certo? Então, a área sombreada ela vai ser 300 menos 96, que vai dar 204 centímetros quadrados. Galera, teoricamente acabou a nossa aula, mas a gente pode continuar até os 7 minutinhos aí. Falta para acabar a reunião. Pode. Podemos. E assim, creio eu que nesses 7 minutinhos dá tempo de fazer o 4 ou 5. O 5 tem alguma continuação para Cássio? Não. Tudo aqui. Esse daqui foi o 3. Vamos lá para o quarto exercício. Um comício político lotou uma praça semicircular de 130 metros de raio, admitindo que uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado. Qual a melhor estimativa do número de pessoas presentes?
Ele quer saber quantas pessoas estavam presentes nesse comício. Então, tem aqui, ó, um círculo. E aí, no caso, ele disse lá que a praça ela tem formato de um semicírculo. Seria isso daí. Tudo bem? A gente pode até apagar essa parte aqui de baixo. E aí ele falou que o raio dessa praça é igual a 130 metros. Então, o raio é igual a 130 metros e admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado. Vamos usar a aproximação do π para 3,14, que nesse caso, como a gente vai precisar calcular e não vai deixar em função de π, vamos usar a aproximação de 3,14, que é recomendado. Tá? Quando ele não diz nada, vamos sempre tentar usar o 3,14. Então, a área da praça, ela vai ser πr ao quadrado dividido por 2, que ela é metade de um círculo. Então, a área da praça vai ser 3,14 vezes 130 elevado ao quadrado dividido por 2. Então, a área disso vai dar 3,14 vezes 13 ao quadrado vai dar 169 e 10 ao quadrado vai dar 100. Então, dividido por 2 isso. Então, a área dessa praça, eu vou ajudar aqui com a calculadora, vai ser de 3,14 vezes 16.900. Isso vai dar 53.066 dividido por 2. Vai dar 26.536, tá? 33. 26.533 metros quadrados. Tudo bem? Só para facilitar a nossa vida. Agora que a gente achou a área, olha lá o que ele diz. Ele fala que admitindo uma ocupação de 4 pessoas por metro quadrado. Então, ó, se cabem 4 pessoas em 1 metro quadrado, quantas pessoas eu tenho em 26.533 metros quadrados? Então, para descobrir, é só multiplicar aqui, ó, por 4, né? E aí, vamos lá, ó. Esse número vezes 4 vai dar 106.132 pessoas. Certo? Vamos lá. 10.000, não. 100.000, sim. Meio milhão, não. 1 milhão, não. Muito mais que 1 milhão, não. Então, próximo a 100.000 pessoas. Alternativa correta, letra B de bisteca. É por causa da aproximação. Se tivesse usado 3 ou 3,1, aí daria um pouco menos, mas por volta de 100.000. E a 5 é para a gente lembrar aí da área do trapézio, né? Ele fala que a área do trapézio vale 56 e que a altura dele 7. E ele calcula o valor, pede para calcular o valor do x. Que a gente lembra que a base maior vai ser x mais 6 e a base menor vai ser x mais 1. A gente consegue calcular. Beleza? Então vamos lá, ó. Beleza. Por ele para cá. Então, no exercício 5 a gente tem isso. Ó. Lembra que a área do trapézio ela é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Ele disse que a área é 56, a base maior é x mais 6, mais a base menor é x mais 1.
vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Então, ó, vou passar esse 2 aqui multiplicando. Vai dar 112 igual. Aqui dentro do parênteses vai dar 2x mais 7. Vai dar 2x mais 7 vezes 7. E aí você tem duas opções. Ou passa o 7 dividindo ou faz a distributiva. Tá? 112 dividido por 7 igual a 2x mais 7. Vamos lá, só para ajudar, que está acabando o tempo. Vai dar 16. Passa o 7 somando. Subtraindo, na verdade. Então, 2x vai ser 16 menos 7. Então, o x vai ser 9 dividido por 2. Vai dar 4,5.